Então hoje a gente vai ver aqui algumas possibilidades diferentes para acordes, né? Então aqui a gente já tem alguns vídeos, por exemplo, com formação de acordes, né? Maior, menor, acordes com sétima, né? Então tem outros tipos de acordes, né? Então assim, é claro, isso é muito extenso, né? Então assim, tem várias possibilidades de acordes e a gente vai ampliar um pouco na aula de hoje. Então, eu vou dar alguns exemplos de acorde com nona e acorde com sexta, por exemplo, o acorde com quarta. Então, quando a gente tem o acorde, assim, para quem já estiver mais familiarizado com a localização das notas e tudo mais, isso vai ficar mais fácil de entender. Então, por exemplo, um acorde que aparece bastante nas músicas, vamos pegar aqui um Lá maior. Então, essa daqui é a minha terça, né? A minha nota que muda. Assim, eu sempre tenho uma nota que muda se eu toco o mesmo acorde maior e menor. Essa nota é a terça, tá? É a terça que me fala se é maior ou menor. Então, Lá... Por que é a terça? Lá, Si, Dó, né? Então, 1, 2, 3. Então, é a terceira nota. Lá, Si, Dó. Só que ela tá no agudo, tá? Enfim. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu passar esse meu dedo 3 para frente, eu vou ter uma nota Ré. O que é a nota Ré? Lá, Si, Dó, Ré. É a quarta. Então, se eu ver numa cifra um Lá com quarta, né, vai estar escrito assim, A4, né? Vai ser isso, beleza? Então, se eu tenho um acorde e acrescento a quarta nota, ou seja, Ré, então aqui eu tenho uma nota Ré, né? Eu tenho aqui um Lá com quarta. Seria um Lá com nona. O Lá com nona, aqui a gente tem a terça, né? O que é a nona? A nona é o seguinte. Vamos pensar assim, ó. Lembra que se a gente vai contando as notas, a oitava é a nota que repete? Então vamos fazer o seguinte, ó. Então o 1 equivale à oitava nota. O 2 equivale à nona nota. Então, se eu vou tocar um Lá com nona, Lá, Si. Ah, então a nona, na verdade, é o equivalente da minha segunda, né? Então, assim, se a gente não souber, se a gente tiver um número muito grande, assim, que a gente tiver dificuldade de entender, subtrai 7. Ah, o acorde é com oitava. O que é oitava? 8 menos 7, 1. Ah, é a primeira nota. 9. O que é 9? 9 menos 7, 2. Beleza? Então, como a gente tem 7 notas musicais, se eu tiver um número muito grande indicado na cifra, subtrai 7. Que aí você consegue entender o que é aquela nota, tá? Então, se eu fizer aqui o Lá e tirar o dedo 3, eu vou ter a nota Si. Então, Lá, Si. Eu tenho Lá com nona. Beleza? Então, vamos recapitular. Lá com nona. Lá menor. Lá maior. Lá com quarta. Beleza? Vai ter uma outra possibilidade, que é o Lá com 13ª, tá? É um pouco menos comum, mas pode aparecer. Ou Lá com sexta, tá? É a mesma coisa. Então, por exemplo... No caso, a minha 13ª equivale à minha sexta, né? Ou seja, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá. Ah, então tem a nota Fá aqui. No caso, eu faço sustenido, tá? Então, por exemplo, se eu fizer uma pestana, se eu apertar 4 cordas na casa 2, né? Eu acho mais fácil com a pestana. Mas enfim, aqui a gente pode fazer um Lá com 13ª, tá? Vou dar mais alguns exemplos. Vamos pegar o Ré. Mesma coisa, a gente vai ficar mudando aqui na nota aguda e vai encontrar outros acordes. Então, Ré maior, Ré menor. Tá. Se eu tocar assim, aqui eu tenho um Ré com nona. Por quê? Ré, Mi. A segunda nota depois do Ré, ou seja, a segunda, né, ou nona, vai ser a nota Mi. Então, se eu fizer o Ré acrescentando a nota Mi aqui embaixo, eu tenho um Ré com nona.
Tá, isso vai vir escrito na cifra D9. Então, se eu apertar aqui na terceira casa, eu vou ter um Ré com a nota Sol. Ré, Mi, Fá, Sol. Então tem um Ré com quarta. Beleza? Ré, Mi, Fá, Sol. 1, 2, 3, 4. Tá? Então, vamos recapitular aqui que a gente fez aqui com o Ré. Ré com nona, menor, maior, com quarta. Então a gente só foi modificando a nota de baixo e a gente encontrou alguns acordes novos, né? Enfim, aqui eu tô só mostrando alguns exemplos, tá? Então assim, a gente entendendo a lógica, a gente pode aplicar em outros acordes, tá? Então assim, a lista de acordes que pode aparecer é muito extensa, tá? São muitas variações, mas se a gente entender a ideia, a gente consegue trabalhar esse raciocínio quando surgir em alguma música, tá? E aí a gente consegue tocar as músicas mais detalhadamente, né? Muitas vezes quando a gente está começando, a gente pega uma música que vai ter um nível de dificuldade um pouquinho maior e simplifica, né? Vou dar um outro exemplo aqui que é legal, que esse é um que a gente usa bastante também. Eu tenho aqui o Dó maior. Eu vou manter essas duas notas aqui em cima, só que com os dedos 2 e 1. Então, dedo 2 casa 3, dedo 1 casa 2. Ou seja, eu estou mantendo essas duas notas daqui de cima do Dó maior com esses outros dois dedos. Eu posso apertar aqui embaixo com o dedo 3 e 4 na terceira casa. O que eu tenho aqui? Eu tenho um Dó com nona, tá? Isso aparece bastante nas músicas também. Então tem o Dó maior, Dó com nona. Por que nona? Dó, Ré, Ré, Dó, Ré. Então essa daqui é a minha nota Ré. Tá? Então se eu tenho a nota Ré, eu tenho a tríade de Dó maior, mais a nota Ré, eu tenho um Dó com nona. Isso daqui a gente usa muito, às vezes, quando a gente tem que trocar entre o Dó e o Sol, porque a troca fica mais fácil, olha só. Então é comum nas músicas ter Dó com nona e Sol maior. Porque a gente só vai estar mudando esses dois dedos, né? Então outra forma de entender, monta o Sol maior, desce esses dois dedos aqui. Beleza? Uma outra possibilidade que aparece bastante também no Dó maior, né, que a gente muda as notas aqui no grave, né? Nesse exemplo não vai ser no agudo. Então tem aqui o Dó maior, Dó, Ré, Mi, Fá. Então Dó, Ré, Mi, Fá, 4 notas, beleza. Então se eu aqui na quarta corda, né, na corda Ré, se eu tocar a nota Fá em vez da nota Mi, ou seja, colocar o dedo 4 na casa 3, eu tenho o que a gente chama de Dó com quarto, né? Só que ele aparece de outra forma aqui. Então Dó maior, Dó com quarto. Beleza? O Dó com nona, ele pode aparecer também dessa forma, ó. Então às vezes a gente tira o dedo do meio e fica essa corda solta, que seria a nota Ré. Então aqui já seria duas formas diferentes de fazer o mesmo acorde. Beleza? Se a gente às vezes aparecer um Sol com nona, a gente pode fazer o Sol maior. Então vamos pensar, Sol, Lá, né? Ou seja, a segunda nota do Sol é o Lá. Então eu posso tocar a nota Lá solta. Beleza? Então, assim, resumindo, todo acorde a gente pode criar variações em cima deles. E isso vai aparecer nas músicas, tá? Então, assim, se a gente entender mais ou menos o raciocínio, a gente aplica isso em outras músicas, né? Então, por exemplo, o Lá, Ré, o Dó,
nas músicas usa isso daqui, né? A gente fica mudando a nota do agudo pra criar variação em cima da mesma base, né? Beleza? Então é isso aí. Espero que tenha ficado bem claro, né? Fácil de entender. E a gente vai ampliar bastante aos poucos as possibilidades da gente detalhar as músicas mais. Beleza? Então é isso aí.